Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Aqui estou outra vez, desta vez para a leitura orante da palavra, dedicada à celebração festiva, litúrgica do batismo do Senhor. O batismo de Jesus é parte importante, Natal, Epifania, agora o batismo do Senhor, início do seu ministério. Faço-o desde os estúdios da TV Evangelizar, em Curitiba, para a Rede Católica da Igreja. O texto a ser proclamado neste nosso domingo, dia 10 de janeiro, é Lucas capítulo 3, versículos 15 e 16. Depois dá um salto e vamos aos versículos 21 a 22. Nesta primeira parte da leitura orante da palavra, primeiro vou ler, depois algumas explicações. Como estivesse o povo na expectativa e todos cogitassem em seus corações se João Batista seria mesmo o Cristo, ele, João, tomou a palavra e disse a todos: Eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. A pá está em sua mão, limpará a eira e recolherá o trigo em seu celeiro. A palha, porém, ele queimará num fogo inextinguível. E com muitas outras exortações continuava a anunciar ao povo a boa nova. Ora, tendo o povo recebido o batismo, e no momento em que Jesus, também batizado, achava-se em oração, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu em forma corporal como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Este é, querido irmão, querida irmã, o texto ou a palavra proclamada para esse domingo. Vamos tentar interpretar. Tudo para preparar a nossa leitura orante que virá a seguir. O povo estava na expectativa e cogitavam em seus corações, assim escreve Lucas. Qual era a expectativa? Havia já vários séculos, aliás, uma promessa, desde os tempos proféticos, de que chegaria para Israel um Salvador, um Messias. Chamavam eles ungido, a palavra Messias é ungido. Alguém com uma missão especial que Deus prometera, segundo os profetas, alguém que em nome de Deus viria libertar, salvar o povo eleito de Israel. Imaginavam, na medida que os séculos passavam, acentuava-se a expectativa, qualquer líder que se apresentasse, a hipótese imediata era esta: será ele? Sim? Não? Faziam o mesmo com João. Seria acaso ele o Messias?
Uns esperavam um libertador militar, um revolucionário, outros um sábio. Havia quem esperasse que viesse um sacerdote de grandes imponências e grandes fulgores. Aquele que veio era Jesus. Vamos, pois, perguntavam em seus corações. Em seus corações. É a linguagem judaica, de inspiração judaica. Não para falar de sentimentos. O coração, no vocabulário de Lucas, é o centro das decisões, é o centro da vontade, é o centro do pensamento. Então faziam seus raciocínios. Se João não seria o Cristo, ele tomou a palavra e disse: vem um outro depois de mim. Não sou digno das sandálias, de desatá-las. Não sou digno, no sentido de que faltasse dignidade. Não tinha competência, capacidade, não fora feito para ser o menor dos servos. Tão grande era aquele que deveria vir. Eu batizo com água, assim João. A água é o símbolo, purificação. O batismo de João tinha este sentido, arrependimento, propósito. Tudo como se fosse, batizar significa mergulhar. João mergulhava na água, símbolo de uma disposição interior, e retirava desde a água um novo homem, agora purificado, arrependido, para preparar-se, assim, purificando-se, para a chegada daquele que viria, o Messias. Ele batizará no Espírito Santo aquele que viria. Ele batizará aquele que virá, nas palavras de João. Não mergulhará apenas na água, mergulhará no Espírito de Deus, e a linguagem lucana para falar da vida nova. Viverá da força do Espírito, aquele que for batizado em Jesus. Batizará no fogo, linguagem da época comum, usual, isto é, fogo purifica. O ouro, quando passa no fogo, tudo o que não é ouro será queimado. O que fica é o mais puro do ouro. Era a linguagem da época para dizer: batizará no fogo, purificará. Tem um caráter de juiz, vai julgar também. Era a mentalidade corrente. Jesus também foi batizado. Mateus até relata, o evangelista Mateus, que João hesitava. Por que precisava Jesus do batismo de João? Converter-se? Purificar-se? Não é isso. É que Jesus, o Filho de Deus, assumiu a condição humana. Celebrávamos o Natal há pouco. Tornou-se criança, tornou-se pequeno, tornou-se frágil. Deus que se expressa nas mais comuns das experiências, vivências e limites humanos. Vestiu-se de pecador. E batizou-se embora não fosse pecador. Mas vamos observar, recebido o batismo, no momento em que Jesus, batizado, achava-se em oração. Um detalhe aqui importante, no Evangelho de Lucas, é o único a destacar: Jesus em oração. A atitude orante é decisiva. Quem ora interpreta pessoas e situações a partir de Deus. Quem não ora interpreta tudo a partir de si. Ei-lo batizando-se, orante, interpretando a fragilidade pecadora do homem.
E enquanto em oração, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu em forma corporal. Céus abrir-se. Imagem bastante incomum para os nossos critérios e a nossa cultura. Mas indica o quê? Se os céus se abrem, não é que faz um pequeno buraco para que o Espírito Santo por lá passe. Não. Os céus abertos indicam que Deus não é inacessível. Estão abertas as portas com Jesus e a partir dele as portas do céu se abrem para aqueles que querem, que desejam, que anseiam encontrar-se com Deus e para isso seguem Jesus. Com Jesus, o céu se torna próximo e acessível. E aí a voz, desceu o Espírito Santo em forma corporal. Agora Deus se deixa ver na pessoa de Jesus. A imagem da pomba não aparece em nenhum outro lugar. Na literatura da época, literatura oriental, para falar de uma revelação de Deus. Mas mais do que a pomba, o pássaro, é que a força da graça e do Espírito de Deus se faz visível. E mais do que um pássaro, na pessoa de Jesus. A voz do céu também. Tu és meu filho. Isto é, as relações de Deus com a humanidade. Aquele que está sendo batizado, que fora batizado, é humano, é muito humano. Então, as relações de Deus com a humanidade estão transfiguradas a partir daquele batismo, daquela pessoa, daquele homem, Jesus Cristo, Filho de Deus. Passemos agora para a segunda parte da nossa leitura orante. Vamos, como sempre, vamos nos posicionar de uma forma que nossa oração, nossa imaginação, nosso corpo favoreçam o recolhimento. Ponha-se, pois, de um modo mais relaxado. Talvez fechar os olhos ajuda agora. Acompanhe pela voz. E tente respirar uma vez, sem pressa, com profundidade. Ainda uma segunda vez. Tudo isso é para predispor a parte de nós, de fora e de dentro, corpo e interioridade, tudo predisposto ao recolhimento orante. Respire ainda uma vez, outra vez, é importante que o façamos. E agora vamos pedir que o Espírito Santo colocou-se sobre Jesus em forma de pomba, segundo o Evangelho. E que o Espírito Santo, em forma de línguas de fogo, segundo os Atos dos Apóstolos, que Ele inspire-nos a ler, como inspirou Lucas a escrever. O objetivo não é estudar, é orar. Como Lucas era um homem de oração, e, movido pela fé, escreveu.
queira rezar no silêncio do seu coração ao Espírito Santo. Eu também aqui. Espírito Santo de Deus, amor do Pai e do Filho, oravas no coração daqueles evangelistas, daqueles primeiros pregadores que pregaram, que anunciaram, que escreveram. Oravas no coração de muitos que anunciaram Jesus Cristo. Vem nos inspirar a oração agora, pois queremos encontrar o Senhor, queremos segui-lo. E podemos dar agora, passar ao segundo passo. Vamos ler o texto com a nossa imaginação. Isto é, vamos imaginar as cenas que o texto há pouco lido. Vamos imaginá-las para, com isso, participar das mesmas. Queira então, querido irmão, querida irmã, imaginar o Rio Jordão, foi lá que Jesus foi batizado, um rio. Nem muito pequeno, nem tão grande, 8 a 10 metros, 15 metros de largura. Você conhece um rio assim, já viu? Associa o Jordão com aquele rio. Com os olhos fechados ainda, tente imaginar João Batista, com a sua rudeza, vestes daquela época, a pregar às margens do rio, a anunciar que o Messias esperado por muitos está próximo. Um ou outro até se pergunta, e um pergunta ao outro, a baixa voz, nas imagens que vemos. Seria ele? Seria ele o Messias? E João a explicar que ele batizava com água, mas quem estava para chegar traria o Espírito de Deus. E o julgamento era a mentalidade de João. Depois Jesus segue um outro caminho, a misericórdia. Mas imagine João a proclamar e a falar, e Jesus a chegar-se àquele grupo, a entrar na água, imagine-o, E João a batizá-lo, hesitante talvez. Desde os céus fala o Evangelho, uma pomba que pousa sobre o Senhor. Tente ouvir aquela voz. Tu és o meu filho. Céus abertos. Deus não é mais distante. Não vamos fazer fantasias, mas vamos dar imagens às palavras do evangelista. E agora vamos nos colocar naquelas cenas. Ponha o seu nome lá, a sua história, é outro passo, e inserir-nos no cenário. Eu e você e nós. Também nós estamos à margem daquele rio, com nossa história, nossos limites, nossas insuficiências, mas também a sinceridade que trazemos conosco. Como aqueles procuravam um batismo de purificação, porque desejavam a salvação e o Salvador. Com todos os limites que temos, mas Deus sabe que queremos sim seguir Jesus. E João a nos dizer,
mais do que ritos e batismos de purificação, é para acolher a pessoa, aquele que chegou já. No Natal celebramos o seu nascimento, depois a Epifania. Agora ele começa o seu ministério. João está a pedir-nos que observemos, e o evangelista Lucas, até observemos aquela voz a soar e ressoar. Eu também ouvi. Estou lá no cenário. Tu és o meu filho. Eu hoje te gerei. Esta é a voz. Acompanhemos. E agora, vamos tentar dar a nossa resposta. Queiramos falar ao Senhor lá no seu batismo. Estamos lá, fomos lá ver, queríamos nos purificar. Posso até olhar para mim e desde a minha interioridade vou falar ao Senhor. Lá no batismo, ele foi batizado, aquela voz eu ouvi desde o alto. Tu és meu filho. Tente imaginar esta voz a ressoar. Tente imaginar ouvindo-a. E há aquele Senhor Jesus, que lá está, Filho de Deus, que se vestiu de pecador. Batizavam-se os que se reconheciam pecadores. Tente deixá-lo olhar para você, eu para mim. O céu se abriu, a voz ressoou e ele olha para mim, conhece-me. O que eu poderia, sob o seu olhar, lhe dizer? Tente lhe falar. É o Filho de Deus. Vestiu-se de pecador como eu. Humilde que ele é. Poderia servir-se das prerrogativas de Filho de Deus, mas suas vestes de pecador indicam a humildade do próprio Deus, seu Filho a me ouvir. Vou falar a ele. Senhor Jesus, fui batizado já no Espírito Santo. Tu te vestiste de pecador, por isso me conheces. Sabes que com sinceridade quero seguir-te, mas sabes que sozinho tropeço. Faze que o Espírito de Deus ajude-me a aceitar-te como humilde, como alguém que ama os pecadores, como alguém que perdoa. Conheces os pecadores. Faze-me capaz de pronunciar a eles, aos meus irmãos e ao meu próximo, pecador como eu, que eu possa pronunciar a eles aquelas palavras que pronunciaste aos pecadores que encontravas. Se os céus estão abertos, Senhor, eu quero entrar neles, passar pela porta contigo, pois que, perdoando, as portas do céu se abrem
para aqueles que querem te seguir.